meus olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa última noite, o último ato derradeiro dessa semana especial. Eu acho que é um bom momento para a gente agradecer, né? Agradecer o convite para a formação de 96 estarmos juntos nessa semana, nessa campal especial. Agradecer o carinho, a atenção, o cuidado que vocês tiveram com cada um de nós. Aliás, vocês sempre nos aplaudem. Vamos aplaudi-los agora? É um bom momento, rapazes. Vocês foram fantásticos. E a gente espera um outro convite aí também para estar aqui. Pela última vez, recebo com carinho o nosso primeiro tenor, Dênio Abreu. Eu vou continuar todos os sábados com vocês. Sorry. Segundo tenor, Tarcísio Iraídes. Eu vou mais alto. Barítono, pastor Jefferson Tavares. Boa noite, agradecemos mais uma vez. E quero lembrar um detalhe que não pode passar em alto, que tem a ver com a gente aqui. É que essa noite a gente vai cantar pela última vez. Sabe lá quando agora, né? Oh. Aí eu choro. Chora. Eu me chamo Ronaldo Fagundes, canto baixo, já falei que é um prazer, uma alegria estar com os irmãos nessa semana especial. Pastor Jader Santos é o nosso diretor musical. Só uma palavrinha rápida. Gostei muito de estar com vocês, mas eu queria pontuar duas coisas que eu achei as mais interessantes. Primeiro, as famílias reunidas aqui. Como é bonito ver as famílias reunidas, né? É uma beleza. E a segunda coisa, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito dos jovens. E eu fiquei muito contente porque os jovens todos estão aqui, né? Eles podiam estar lá, né, descansando, de repente, não me interessa esse programa. Estava todo mundo lá na quadra, estava todo mundo no refeitório e está todo mundo aqui, a galera. Então Deus abençoe vocês. Vocês são 10. E o nosso orador querido, conhecido como Manuel Estina, Rei Noel, pastor Neumoel Estina. Vamos louvar. Cego aqui, outrora andei distante do
sinto agora em sua luz. O imenso amor do jamais compreenderei. O sangue que verteu lá na cruz. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi pela fé e meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento
sei que ali a voz de Deus está. Chama com amor, devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Hoje a Bíblia é eletrônica, tá bom? Esses dias aqui, eles têm sido dias de muita alegria. Muita alegria mesmo. Com a apresentação de hoje, são 11 sermões. E por que escolhemos Ecos da Eternidade? Porque existe uma eternidade passada e uma eternidade futura para nós, seres humanos. E os ecos da eternidade, eles nos ajudam a nos ligarmos ao passado e ao futuro, com tudo aquilo que tem acontecido na história. Lembrem-se sempre, Deus plantou a eternidade no nosso coração. Amém, povo de Deus? No sábado anterior, tratando sobre saudade de casa, eu expliquei para vocês sobre o plano da redenção. Deus é quem salva. No domingo falei sobre a religião verdadeira. E a religião verdadeira é ligação com Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Na segunda-feira falei sobre vida eterna agora. Quem tem Jesus, já tem a vida eterna agora. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Depois eu falei sobre adoração. Adoração, ela tem a ver com o nosso reconhecimento de que Deus é o Criador e nós somos criatura. Eu estava lendo hoje um artigo sobre o sábado. E o articulista falou que o sábado é a única instituição que liga o Criador com a criatura. E é verdade. Se você tira o sábado, você não sabe quem é o Criador. A lei de Deus é linda, mas é a lei do amor. Falei sobre o Espírito Santo e eu notei que depois de falar, muitas pessoas estão repetindo o batismo do Espírito Santo. Gente, nós temos que ser batizados diariamente para percorrermos esse caminho até chegarmos lá na volta de Jesus. Amém, povo de Deus? Depois eu falei sobre a volta de Jesus, que é o meu tema preferido. Falei para vocês que preguei meu primeiro sermão em 1972. Costa, estamos juntos, hein? 53 anos pregando. Eu vou completar ainda no dia 24 de setembro. 53 anos como pregador, sempre pregando a volta de Jesus.
E Deus me deu o privilégio de passar pela Voz da Profecia, onde toda noite a gente fala que Jesus está voltando. Falei que você é insubstituível, porque Jesus falou que quem vai a Ele, Ele nunca lança fora. Você não é uma escova de dente, um aparelho de barbear, um carro, não. Você é insubstituível porque igual a você, só existe você. E você que nos acompanha pela telinha, saiba que igual a você, em todo o universo, não existe um outro, é só você. Falei sobre o céu como sendo uma pessoa. Jesus Cristo é o céu. O céu real existe, mas um céu sem Jesus não é céu. Então o céu é também uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se ele estiver no seu coração, você tem um pedacinho do céu dentro de você. Diga amém, povo de Deus. Depois eu falei muito mais além. Quem crê em Jesus tem uma segurança mesmo diante da morte. E então, hoje de manhã, naquele ambiente gostoso ali da entrada do refeitório, eu falei sobre eu estou com você. Jesus está conosco através do Deus Espírito Santo, para nos fazer vencer os gigantes da nossa vida. E eu expliquei que quem derruba os gigantes da nossa vida é Deus. E que para cada gigante da nossa vida, Deus tem o que mesmo? Uma pedra. Hoje eu quero falar sobre miniaturas do céu. Miniaturas do céu. A Bíblia diz em Romanos 15:4, pastor Sandro, você conhece bem o texto, que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Quer dizer, a Bíblia é também um livro didático, para nos ensinar. E na Bíblia nós encontramos muitas miniaturas reais. Por que eu falo miniaturas? Porque elas são replicáveis. São coisas que já aconteceram e que elas serão replicadas. Algumas até já foram e outras ainda o serão. Por exemplo, uma miniatura, o sábado na criação. Nós observamos o sábado. Na eternidade vamos observar o sábado. Isaías fala isso. É uma miniatura. É uma realidade, mas é uma miniatura. Quer ver outra miniatura? As 10 pragas do Egito. As 7 últimas pragas. Uma miniatura, uma realidade. A jornada de Israel rumo à terra prometida. A nossa jornada rumo a Canaã celestial. Mais uma. Os cordeiros sacrificados representavam quem mesmo? Cristo Jesus. E João, quando chorou porque não tinha ninguém que podia abrir o livro, ele viu Jesus como que um cordeiro que tinha sido morto. Olha quantas replicações. Os milagres realizados por Elias, por Eliseu, replicados na pessoa de Jesus, que ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E esse grande milagre será replicado com força quando Jesus regressar. Milhares, milhões vão sair do pó para se encontrar com o Senhor Jesus. Eu poderia falar para vocês, talvez mais uma dezena ou duas de miniaturas que têm replicações futuras. Mas eu quero ler a Bíblia com vocês, metade de um verso. João capítulo 11, é o verso de número 40, só um pedaço. Para não tirar do contexto, eu vou dizer o que vem antes e o que é que eu vou ler então. O que vem antes? Respondeu Jesus, e o que me interessa: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Isso aqui vale milhões. Jesus falou isso aqui para Maria, no dia em que ele ressuscitou a Lázaro. Quando ele chegou, primeiro Marta foi ao seu encontro, e eles conversaram. Maria foi ao seu encontro, e eles conversaram. E quando Maria falou: eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia. Lembra que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida? Aí ele falou assim: eu não disse a você
que se cresce, veria a glória de Deus. Os milagres realizados, eles não são eternos. Gravem isso. Por quê? Jesus ressuscitou Lázaro, mas em algum momento ele morreu. O filho da viúva de Naim, em algum momento morreu. A filha de Jairo, em algum momento morreu. Embora os milagres não sejam eternos, eles nos ensinam coisas incríveis. Porque um dia esta miniatura, ela será replicada, mas com muito poder, e não será a ressurreição de uma pessoa. Será a ressurreição de uma multidão, que a grande escritora Ellen G. White diz o seguinte: a terra inteira vai balançar com o passar de um exército sobre modo grande. Gente, para fazer isso aqui balançar, a circunferência é de 40 mil quilômetros por segundo. De 40 mil quilômetros, eu estou confundindo com 700 lá, não é? 40 mil quilômetros de circunferência, é muita circunferência, é muita terra. Para isso aqui balançar, tem que ter um exército. Às vezes nós achamos que os salvos serão um montinho assim, não. Um grande exército. Só que naquela ocasião, quando este milagre for replicado, não haverá então mais morte. A Bíblia diz assim: não haverá mais morte, não haverá luto, que até hoje eu não descobri o que é pior, se a morte ou o luto. Dá a impressão que o luto é até pior do que a morte, dá a impressão. Nem pranto, nem dor. Vou falar uma coisa para vocês aqui, mas não sai contando para ninguém aí, tá? Eu sou um patife para dor. É sério, acho que não tem um cara mais patife para dor do que eu. E a Mari sabe disso. Qualquer dor para mim é um caminhão. E eu louvo a Deus, porque não haverá mais dor. Mas não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. O pranto não é só pelo luto, sabe? Às vezes o pranto vem porque tem um filho doente, uma pessoa doente, uma separação, uma saudade, uma distância. Esse mundo aqui é o mundo das mortes, é o mundo dos lutos, é o mundo dos prantos, é o mundo das dores. Mas quando esse milagre for replicado, e Jesus disse: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? E se você crê, meu irmão, minha irmã, se você crê aí na telinha, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus vai se manifestar. Quanta tristeza esse mundo, não é? Quantas perdas, o Eudes, por exemplo, né? Que tristeza, quanto sofrimento, quanta dor, quanto luto, quanto pranto. Eu me lembro quando eu perdi a minha mãe. Eu tinha perdido já meu pai, como contei para vocês no começo. Mas quando eu perdi a minha mãe foi um episódio diferente. Eu estava com a Mari aqui nos Estados Unidos, lá na igreja do pastor Jefferson, era o pastor Jimmy, o pastor naquele tempo. Minha mãe tinha feito uma cirurgia uns dias antes, eu fui visitá-la antes de viajar para cá, ela estava bem. Na sexta-feira eu liguei para ela, estava bem. E no sábado de manhã eu falei para a igreja que ela havia feito uma cirurgia e estava bem. Só que eu não sabia que ela já havia morrido na sexta-feira, umas 2 horas depois de eu ter falado com ela. E só conseguiram me localizar. A gente estava almoçando na casa da Rosana, que trabalha com o pastor Jefferson. Faltava 1h30 para o sepultamento. Imagina. Tem uma vantagem, viu, Sonete? Eu não a vi morta. É uma vantagem. É uma coisa boa. Porque eu não tenho a imagem da minha mãe morta. Mas é muito triste. A sua mãe morrer. E talvez tenha acontecido isso com alguns de vocês aqui que vivem aqui na gaiola de ouro. Não sei se aconteceu, mas se acontece é muito triste. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza. Mas quando Jesus regressar, os que forem ressuscitados, os que forem transformados,
Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. E nós vamos encontrar Jesus nos ares. A morte nunca mais terá poder sobre nós. Nunca mais luto, nunca mais lágrimas, nunca mais dor. Eu tenho visto muitos milagres, sabe? E os milagres acontecem não é porque eu oro não, tá? Os milagres acontecem porque Deus é bom. E Ele realiza esses milagres para nos ensinar que essas miniaturas, elas serão replicadas com muita força quando Ele vier, mas de um jeito diferente, porque nunca mais morreremos. Eu estava fazendo um final de semana numa cidade chamada Arapiraca, nas Alagoas. Eu fui lá porque existe um indivíduo lá que é um legista, ele se chama Marlos. E ele perdeu uma filha que foi sequestrada e morta no meio de um canavial. E ele mesmo teve que reconhecer e fazer o trabalho. A esposa dele entrou em parafuso. E a gente não pode culpar, porque a gente entra em parafuso mesmo, sabe? E um dia de madrugada, assim, umas 3 horas da manhã, ela pegou a chave do carro, depois de tudo aquilo, e ela falou assim: eu vou dar de cara com um caminhão, vou botar fim na minha vida. E quando ela pegou a chave do carro para sair, a televisão estava ligada, e a voz da profecia estava começando na televisão. Naquele tempo da VPTV, que foram alguns poucos programas que foram gravados. E ela disse que na hora, o pregador falou assim: não faça o que você vai fazer. 3 vezes, não faça o que você vai fazer. Não faça o que você vai fazer. E o pregador era eu, mas eu nunca falei isso 3 vezes. Mas o Espírito Santo traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Amém. Ela jogou a chave no sofá e sentou e assistiu o programa. Eles me ligam, pedindo ajuda, e de longe, eu não sou psicólogo, mas um pastor sempre tem uma palavra, e eu os ajudei. E passado um tempo, ele sempre: pastor, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui. Arrumei um final de semana e fui lá. E nesse final de semana aconteceu algo esplendoroso. Veja como Deus usa as coisas. O inimigo, ele nos assedia de todos os lados, ele quer nos destruir. Mas vamos segurar a mão de Jesus, porque Jesus é muito mais poderoso. O anjo do Senhor é muito mais poderoso do que toda a hoste do mal. Estou pregando lá em Arapiraca, pastor Marco. E no sábado à tarde eu preguei sobre aquela mulher que foi curada de hemorragia. E naquele dia eu levei comigo um talite, que é uma vestimenta que os rabinos, os grandes lá de Israel, eles colocam assim, colocam na cabeça, fazem uma oração. E porque Jesus estava com uma vestimenta quando a mulher o tocou. E eu penso que era uma vestimenta externa, superior, porque a Bíblia diz que Jesus tirou a sua vestimenta, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés aos discípulos. E eu não acredito que Jesus tirou toda a vestimenta e só ficou com uma toalha. Não é assim. Deveria ser uma vestimenta externa. E eu levei comigo esse talite. E tinha assim no terceiro banco um moço alto, eu não sabia quem era. E normalmente eu peço para o pastor vir à frente. Eu tenho o talite ali, não trouxe porque o tempo hoje é mais curto, é um encerramento. Mas naquele dia eu olhei para lá, vi aquele moço, eu pedi para ele vir à frente e eu botei o talite nele. Eu disse assim: olha, esse talite aqui não tem poder nenhum. Mas a mulher que tinha hemorragia, ela tocou no manto como se estivesse tocando em Jesus. Ela falou: se eu apenas tocasse no seu manto. Então eu queria fazer um apelo: você tem alguém que precisa tocar Jesus, vem aqui perto de nós. E na hora que eu falei isso, o rapaz aqui perto de mim, mais alto do que eu senti que ele começou a tremer, começou a suar e começou a chorar. E normalmente, se a gente tem condições de olhar, a gente chega perto, porque se der tempo a gente ajuda, não é? E
terminei a oração e ele falou para mim assim: eu fui curado. Eu levei um choque, né? Ele falou: fui curado. Eu falei: mas você foi curado do quê? O senhor não sabe da minha história, não? É um homem riquíssimo, gente. Eles têm esse negócio que mexe com pedras, com ouros, essas coisas assim. São máquinas de 2 milhões que eles compram à vista, essas coisas assim todas. Eu trato de um câncer no Einstein. Eu tenho câncer num testículo e na bexiga. E você foi curado? Fui curado. Falei: louvado seja Deus. Veio a pandemia. Ele não voltou lá para fazer exame. E o tratamento. E a esposa dele me falou que as aplicações que eles faziam, ele chorava, um homem grande chorar. Passou a pandemia, ele conseguiu ir lá fazer os exames. Aí os médicos disseram: tem que fazer tudo de novo. Porque faz quase um ano que você não vem. Fizeram tudo de novo, não deu nada. Aí os médicos falaram: espera aí que acho que saiu alguma coisa errada, vamos fazer de novo amanhã. Fizeram tudo de novo, não deu nada. Aí ele me falou: pastor, o senhor tem que ir lá em casa agora. O que eu tenho que fazer agora? O senhor tem que ir lá em casa porque nós não temos filho. E o senhor vai orar e nós vamos ter um filho. E eu pensei comigo assim: vai ter fé assim lá em Arapiraca, né? Câncer no testículo. Agora orar para ter um filho. Bom, eu fui. Eu falei: olha, esse assunto não é comigo, é com Deus. Orar, eu posso orar por qualquer um. Agora, se Deus vai atender, não é um problema meu. Eu posso falar isso para vocês aqui. Eu posso orar por qualquer um de vocês. Às vezes Deus dá em dobro o que eu peço, né? Então, cuidado com o que vocês vão pedir. Orei. E não é que a mulher engravidou, mas ela perdeu o bebê. Mas fez aqueles procedimentos, daí uns meses engravidou de novo. Tem foto aí? Primeiro do casal, Marco e Laíse. Se vocês quiserem falar com eles, eu até dou o contato. As histórias que eu conto são assim. Porque não pode contar a história dos outros, porque às vezes tem histórias mentirosas por aí. As histórias têm que ser verdadeiras, porque aí elas têm poder. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, Mari e eu tivemos que ir lá para fazer a dedicação do Marquinho e participar do primeiro aniversário dele. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês para dizer que esses milagres todos que acontecem, eles são miniaturas. Deus não realiza todos os milagres que poderia realizar. Porque se fosse assim, não precisaria eternidade. Deus realiza alguns. E alguns ele não realiza. Um dia nós vamos perguntar para ele por que realizou de um, não realizou de outro. Mas nós vamos perguntar quando chegar lá. Nós temos que entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. O mais ele vai fazer. Esse é um assunto de Deus. Nós nunca devemos achar que Deus está fazendo errado. Deus está sempre fazendo o melhor, porque todas as coisas de Deus são perfeitas. Nós temos que entender isso. É difícil, mas é possível. Lembrem que os milagres desta vida não são eternos. Não são eternos. E eu já orei para a pessoa voltar para a igreja, ela voltou e depois abandonou a igreja. Não são eternos. Mas eles são miniaturas de um milagre eterno, que o Senhor Jesus quer realizar na nossa vida. Ele tem que viver em nós, nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo, temos que ficar nele, permanecer na videira, e então o grande milagre vai acontecer quando Jesus regressar. E nós vamos chorar, mas a promessa é que Ele vai limpar dos nossos olhos, doutor, toda lágrima. Eu queria perguntar, antes de o quarteto vir aqui à frente, humildemente, se alguém aqui precisa de um milagre, ok?
Eu vou pedir que você que precisa de um milagre, seja em que área for, eu quero que você venha aqui perto de mim. Você que precisa de um milagre, vem aqui. Eu vou até tirar essas coisas daqui, para não atrapalhar. Pode tirar. Você nem precisa falar para mim qual é o milagre que você precisa. Mas se você quiser falar também, eu escuto. Tá certo? Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E aquilo que Ele achar conveniente para a nossa vida espiritual, para o nosso bem, Ele nos dá. O meu sonho era ser piloto de avião, sabia? Eu nunca sonhei ser pastor. E eu poderia estar pilotando um avião grandão aí, porque Deus tem me abençoado em toda a minha vida. Toda a minha vida. Mas eu não estou pilotando um avião. Eu estou pilotando uma outra nave, que não carrega 800 pessoas, como o A380. É uma nave que carrega milhares, milhões de pessoas. E nós não vamos pousar no JFK lá em Nova York, não. Nós vamos pousar na Nova Jerusalém. Deus tem realizado milagres na minha vida. Na vida da minha esposa, que eu quase perdi em 1990. Ela tocou o manto de Jesus lá naquele hospital. Ela sentiu a presença de Jesus. Mas nem todos os milagres que eu pedi, Deus fez. Mas eu louvo a Deus porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos para o lar um dia desses, viu? Tudo vai passar. Nunca mais lágrimas, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais morte. Tão gostoso estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar para convidar vocês, para quando estivermos na nova terra, vocês irem me visitar. Quem sabe vocês terão uma chácara perto da minha. Eu vou plantar mangostim para vocês. Canta aí, vai. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali viverei, ser feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, eu não sei vocês, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali viverei, serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou,
pois sei que nesse lar eu vou morar. Eu vou ao lar, vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar. Podem ter certeza real que Deus realiza os nossos sonhos, mesmo que nós não os imaginamos. Eu não me vejo sendo mais feliz fazendo outra coisa do que sendo um pregador. Eu poderia ter voado se fosse piloto para vários países, mas eu já voei para vários países, já preguei em mais de 50 países. Deus não é bom? Depois da minha oração e da bênção do quarteto, a última dessa rodada aqui, porque estamos planejando aí os 30 anos da 96, não é? Eu vou dar a oportunidade para você abraçar uma pessoa. Eu vou pedir para a Mari vir aqui pertinho de mim. Vem aqui, meu amor. Eu sei que você não gosta de vir à frente, mas faça esse favor para o velhinho aqui. Esse aqui é o meu lastro, é o meu esteio. Eu sou um pastor realmente abençoado. Eu tenho uma mulher de oração. Depois da bênção, você abrace alguém, por favor. Querido Deus, Pai, como é bom nós sabermos que um dia não vamos mais precisar dos ecos da eternidade, porque nós estaremos nela, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos, com a nossa família, com as nossas igrejas. Temos muitos pastores aqui, nós amamos as nossas igrejas, com os nossos amigos. Deus querido, teu povo se levantou porque precisa de um milagre. Eu não sei que milagre é, o Senhor sabe. Eu sei que o teu celeiro, ele tem muito mais do que a gente consegue pedir, muito mais. Ser servido e manifestar o teu poder agora, para aqueles com quem o Senhor tem um plano de realizar um milagre. Se tem alguém que o Senhor pretende não realizar, o Senhor deve saber a razão. Eu peço que o Senhor dê conforto, mas a minha vontade pessoal é que o Senhor nos atenda a todos. Se for do teu agrado, ouve essa humilde oração, por favor. Batiza-nos outra vez com o teu Espírito Santo. Unge-nos com a brasa viva do altar para sermos a tua missão aqui. Como o pastor bem disse aqui, o Senhor tem um lugar para nós no céu. E tem um lugar para nós aqui também. Derrama a tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito
muita fé pra guardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá.